Esta é a nossa aula número 9. Estamos chegando já na reta final do curso, faltam apenas dois temas gerais, que são os recursos e a execução. E eu optei por dividir esses dois temas, por serem temas mais complexos e mais longos, em 4 aulas. Então a gente vai ter 2 aulas de recursos e 2 aulas de execução. Bom, nesta aula a gente vai estudar uma teoria dos recursos, conceitos mais gerais e abstratos aplicáveis a todos os recursos do processo do trabalho, e na aula seguinte nós vamos ver os recursos em espécies. Vamos analisar cada um dos recursos cabíveis aqui no nosso processo do trabalho. Então, o conceito do recurso, né? O que é um recurso? Um recurso é uma das formas de impugnação de uma determinada decisão judicial. Então, se você pensar nas formas de impugnação da decisão judicial, a gente tem basicamente duas, né? Uma delas é o recurso e a outra seriam as ações autônomas. Então, o recurso ele é manejado nos próprios autos, onde surgiu aquela decisão que você quer impugnar, e a ação autônoma, como o próprio nome já diz, ela depende da autuação de um novo processo. Um exemplo de ação autônoma seria o mandado de segurança, a ação rescisória, ambos aplicáveis aqui ao nosso processo do trabalho. Tem outras também, né, mas que não se aplicam bem aqui ao processo de trabalho, como o habeas corpus, enfim. Mas aqui, em termos de ações autônomas, a gente tem basicamente essas duas, o mandado de segurança e a ação rescisória. O nosso objeto de estudo agora são os recursos, né, que dentro dessa organização que eu propus aqui, ele é também espécie desse gênero meios de impugnação das decisões judiciais. O recurso ele está amparado naquela premissa de que todo ser humano ele é falível, né? Todo ser humano ele pode estar sujeito a erros, e o recurso ele serve justamente para que a parte ela tenha a direito de que o seu processo seja analisado por um outro juiz, no caso aqui outros juízes, né? E que não fique a decisão judicial necessariamente à mercê ou à sorte da competência de uma única pessoa, né? Porque no fim das contas os juízes obviamente são pessoas, né? Então o recurso ele serve justamente para isso. Uma sentença desagradou a parte autora ou a parte ré, essa parte prejudicada vai poder apresentar essa medida para buscar aí dois efeitos, né? Ou a reforma dessa decisão, a alteração do seu teor, ou a anulação dessa decisão, quando tem alguma questão processual que não foi observada. E aí, quando há reforma, a decisão, ela obviamente entrou no mérito e por isso decide a causa, né? Mas quando há anulação, o processo ele volta e a questão é novamente decidida pelo juízo prolator daquela decisão impugnada. Os recursos no processo de trabalho, eles observam, eles são informados por alguns princípios. O primeiro princípio que a gente estuda é o princípio do duplo grau de jurisdição. Esse princípio ele decorre de um arranjo hermenêutico constitucional, apesar de não estar expressamente previsto na nossa Constituição. O duplo grau de jurisdição seria, como a gente já tratou, né, esse direito de ter a sua demanda analisada aí por mais de um órgão judicante. A interpretação que possibilita a confirmação desse princípio é justamente, de um lado, o direito de petição e do outro, o direito do contraditório e a ampla defesa. Então, fazendo um arranjo aí desses dois direitos fundamentais, a gente chega na conclusão de que é necessário que as sentenças judiciais estejam sujeitas à revisão por órgãos de uma instância superior. E aí, essa revisão, obviamente, ela vai depender da voluntariedade das partes de quererem apresentar esses recursos.
Daí o segundo princípio, o princípio da voluntariedade. Os recursos, eles são, em regra, voluntários. A parte não é obrigada a recorrer. Se a parte receber uma sentença desfavorável e se conformar com o teor desta sentença, basta que ela cumpra a sentença, não apresente nenhum recurso e a questão vai estar resolvida ali na própria primeira instância. Veja que a primeira instância ela tem total competência, jurisdição para proferir decisões em caráter definitivo, para resolver a questão ali em caráter definitivo. O recurso é uma faculdade, é um ato voluntário das partes. Por isso que a gente fala em princípio da voluntariedade. É importante destacar que, como a gente vai ver lá para frente, em alguns casos de condenação contra a fazenda pública, que não é muito comum aqui na Justiça do Trabalho, porque, como vocês já sabem, a nossa competência para executar entes públicos é bem restrita, mas acontece, e quando há essas condenações, que observam ali os parâmetros que o novo CPC estabeleceu, e foram bastante modificados com essa reforma de 2015, há a obrigação do juiz recorrer de ofício, recorrer entre aspas, né? Recorrer de ofício para o tribunal, quando ele profere uma sentença aí condenatória contra a fazenda pública em que observa determinados requisitos lá do CPC. E aí, nesse caso, o que se fala, né, já que não é um recurso voluntário, é que esse reexame necessário não teria natureza recursal, mas sim teria natureza de condição de eficácia da sentença. O juiz de primeiro grau profere uma sentença, mas a sentença só vai ser válida se for confirmada pelo segundo grau. Isso é uma exceção, né? Isso não está dentro da lógica do nosso ordenamento, mas é uma exceção que o legislador entendeu necessária ante a importância e também a supremacia aí do interesse público sobre o interesse particular. E aí criou-se essa necessidade de revisar as sentenças de primeiro grau em que há a condenação da fazenda pública, observados lá os critérios do CPC. Okay? O terceiro princípio que a gente vai estudar é o princípio da fungibilidade. Esse princípio da fungibilidade ele está muito alinhado aqui ao processo de trabalho, porque um dos princípios que informam aqui o processo de trabalho é o princípio da simplicidade. A gente no processo de trabalho quer fazer um processo simples, especialmente acessível para qualquer pessoa que queira participar dele, independentemente da assessoria técnica de um advogado. E ele é simples também por um outro motivo, que é o motivo da celeridade. A gente quer que o processo seja rápido para que as verbas alimentares aqui discutidas sejam concretizadas de uma maneira mais célere. E tudo isso dá origem, né, serve de base para o princípio da simplicidade. E o princípio da simplicidade ele vai servir de apoio para o princípio da fungibilidade. O que é a fungibilidade aqui no recurso? A fungibilidade diz respeito à possibilidade do judiciário receber determinada manifestação da parte como um recurso. Então, por mais que a pessoa não escreva lá na petição dela recurso ordinário, embargo de declaração, agravo de petição, né, o juiz ele vai poder receber essas manifestações e dar a ela a natureza recursal que aparentemente a parte quis de fato expor, manifestar. Né? Então é possível, né, que haja essa fungibilidade na hora do acolhimento de manifestações, se o juiz verificar ali que tem uma ideia recursal. Se a parte quis, por exemplo, entrar com recurso ordinário e deu o nome à petição dele de agravo de petição ou apelação, por exemplo, mas é um recurso ordinário na sua essência, né, aquela manifestação ali, o juiz vai receber esse recurso normalmente, sem problema algum. Esse princípio da fungibilidade ele tem um limite, né, um limite estabelecido inclusive por uma súmula lá do TST, que vai dizer que tem que se respeitar, não pode haver, na verdade, erros grosseiros. Então, desde que não seja um erro grosseiro, né, uma manifestação grosseira, vai se poder aplicar aqui o princípio da fungibilidade por ocasião da interposição e do acolhimento de recursos. O outro princípio é um princípio muito importante, que é o da vedação da reformatio impégios.
significa o quê? Significa que a parte que recorre, ela não pode ter a sua condição piorada a partir do julgamento do seu próprio recurso. Veja, o juiz profere uma sentença condenando a empresa, né, por exemplo, a pagar, sei lá, 50 mil reais para um trabalhador a título de dano moral. Aí a empresa, não satisfeita com essa sentença, resolve recorrer para o tribunal e o tribunal, analisando a questão, chega à conclusão que, na verdade, os 50 mil reais que o juiz condenou ficou barato e resolve aumentar essa condenação para 100 mil reais. Veja, não houve recurso do reclamante se manifestando contra a fixação dos 50 mil. O que houve, na verdade, foi um recurso da empresa se manifestando contrária a essa condenação. Então, não faz sentido, diante do princípio da vedação da reformatio impégios, que essa decisão do tribunal ela se mantenha, porque a parte que recorreu vai estar saindo desse julgamento numa situação pior do que a que ela entrou, sendo que ela própria provocou esse julgamento. Ok? Veja que essa vedação da reformatio impégios não alcança aquelas multas por litigância de má-fé que as partes que não observam aí os padrões éticos mínimos do processo estão sujeitas. Então, mesmo a parte recorrendo, se por acaso o tribunal, ao analisar o recurso, verificar que é um recurso, por exemplo, manifestamente protelatório, que é vedado, né, pelo ordenamento jurídico, o tribunal pode condenar aquela parte ali numa multa por litigância de má-fé. E aí, nesse caso, ela vai ter recorrido, vai sair desse recurso, desse julgamento do recurso, numa condição pior do que entrou, mas não é porque a sentença foi reformada em seu desfavor, mas sim porque verificou-se que ela não agiu corretamente no curso do processo. Violou aí um dever ético previsto na lei e foi condenada como litigante de má-fé. Um outro princípio que a gente já estudou aqui, inclusive, é o princípio da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. Então, esse princípio é básico do processo de trabalho, a gente já sabe dele, e ele vai informar para a gente que as decisões proferidas de forma interlocutória, sem aquele caráter terminativo, definitivo, elas não estão sujeitas a recurso. Por que disso? Porque também é a celeridade. Veja, se fosse possível recorrer de cada decisão interlocutória tomada ao longo do processo do trabalho, como é possível, né, em muitos casos lá no processo comum, o processo de trabalho ia ficar muito travado e aí não ia conseguir alcançar a finalidade dele de prover o pagamento ou a concretização das verbas alimentares que estão sendo discutidas ali. Perceba que a irrecorribilidade não é quanto à decisão em si, mas é o tempo desse recurso. Ela não é recorrível de imediato, mas sempre vai ser possível recorrer por ocasião da interposição do recurso principal. Então, a gente vai ver ainda os recursos em espécie, mas se a gente fizer uma linha do tempo, né, do processo, o reclamante entrou com a petição inicial, nessa petição inicial ele fez um pedido liminar para que seja concedida ali uma tutela de urgência para ele, e aí o juiz concede, condena a empresa lá numa obrigação de fazer, e a empresa começa a cumprir aí essa obrigação condenada pelo juiz. O processo ele segue, é marcada a audiência, né? A empresa se defende, o juiz profere a sentença. Na sentença ele confirma a decisão interlocutória que foi proferida, a decisão liminar lá do começo que foi proferida, e resolve manter ali os efeitos dela. E aí, o que é que a empresa vai fazer? A empresa, neste momento, quando for recorrer desta sentença, num recurso ordinário, que é um recurso cabível, que a gente vai ver depois, mas nesse recurso ordinário ela vai poder atacar não só a sentença, como também a decisão interlocutória que foi proferida lá no começo do processo. Ok? Então as decisões interlocutórias não são recorríveis de imediato, mas em algum momento, por ocasião do recurso principal, elas podem sim serem atacadas. O último princípio que a gente vai ver aqui é o princípio da inexigibilidade de fundamentação. Esse princípio ele é um princípio que, do ponto de vista teórico, está muito bem definido aí por essas súmulas, né, a súmula 422 e a súmula 393, mas que ele não tem exatamente uma aplicação prática muito importante, porque
todo mundo que recorre acha por bem, entende por bem e é realmente recomendado, né, fazer ali as razões do recurso. Então, todo recurso que é apresentado na Justiça do Trabalho, pelo menos no dia a dia, que a gente percebe, vem sim acompanhado ali das razões. E diferente lá do processo penal, quem está acostumado com o processo penal, aqui não se apresenta o recurso e depois se apresenta as razões. Tá? Se a parte tiver a intenção de recorrer, ela vai ter que fazer isso por meio de uma petição única, em que ela recorre e apresenta ali as razões do recurso. Porém, essas razões é que são dispensadas. Se a parte, por exemplo, quiser recorrer de uma sentença, pelo menos teoricamente, ela pode simplesmente chegar para o juiz e dizer: eu quero recorrer da sentença, ponto final. E isso é possível, o juiz vai conhecer desse recurso, vai remeter esse recurso lá para o tribunal e o tribunal vai analisar novamente aquela matéria que está sendo discutida, que foi discutida na sentença. Então esses aí foram os princípios que a gente aplica, né, no processo do trabalho. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre os efeitos do recurso. Basicamente são dois efeitos, o efeito devolutivo e suspensivo, e com relação ao efeito devolutivo, a gente tem uma aplicação importante dele aqui no processo do trabalho, porque existe o que a gente chama de efeito devolutivo aprofundado, justamente em razão dessa súmula que a gente acabou de ver, que é a súmula 393. Né? Ela vai falar no efeito devolutivo em profundidade, que vai permitir que o tribunal, para onde o recurso está indo, principalmente na segunda instância, ele possa conhecer em totum, né, por completo, da matéria que está sendo discutida naquele recurso, independentemente se tiver havido manifestação específica sobre um ponto específico nas razões do recurso ou nas contrarrazões. Se a matéria foi levada ao tribunal para ser discutida, ele vai poder conhecer dessa matéria como um todo. O efeito é o efeito devolutivo em profundidade. Então, isso é importante, tá? Porque dá poderes, né, amplos poderes aos desembargadores para analisarem a matéria de uma forma bem ampla lá na segunda instância. Isso é importante no dia a dia, mas tem algumas considerações a serem feitas. Muitas vezes o tribunal abre mão desse poder, né, desse efeito devolutivo em profundidade que a própria súmula TST confere a ele, justamente para não esbarrar em outro princípio, que é o princípio da supressão de instância, ou também do acesso ao duplo grau de jurisdição. Vamos ver um exemplo. O tribunal ele percebe que o juiz, né, com relação a determinado tema, não se atentou para alguma questão em específico. Um exemplo concreto disso. O juiz ele analisou as horas extras, o pedido de horas extras, mas não analisou, por exemplo, uma questão específica do reflexo dessas horas extras no repouso remunerado, né, de uma determinada categoria específica. Por exemplo, os bancários eles têm o repouso remunerado de uma forma diferente, né, é melhor do que o normal para a maioria dos trabalhadores. E aí vamos supor que ao analisar as horas extras, o juiz ele tenha condenado um banco a pagar horas extras, mas não tenha atentado ali para a questão desse reflexo especial dos bancários sobre o repouso. E aí também o banco não falou nada, o autor não falou nada, chega o recurso lá para o tribunal, quando o desembargador percebe que há esta ausência, né, de decisão sobre essa questão específica, o desembargador ele pode, com base nesse efeito devolutivo em profundidade, proferir de pronto aquela decisão. Né? Ele pode resolver a questão ali e já dizer o direito com relação a esse reflexo da hora extra, que foi o objeto do recurso, sobre o repouso remunerado. Mas o que acontece na prática é que sempre que o desembargador percebe que houve uma omissão do juízo ou
que está havendo ali alguma matéria que foi julgada de uma forma e prejudicou a análise de outras matérias, o segundo grau costuma devolver o processo para o primeiro grau, para que o primeiro grau julgue a questão como entender de direito e a parte possa, a partir disso, recorrer ou não, se for da vontade dela. Tudo para que não haja a supressão de instância. Porque se o tribunal resolve analisar essa matéria lá no segundo grau, não vai ser mais possível apresentar um recurso contra essa decisão do tribunal que tenha um efeito devolutivo amplo como tem o recurso ordinário. Um outro exemplo, né? Vamos supor que o juiz do primeiro grau ele acolheu uma prejudicial trazida na contestação e reconheceu que naquele caso concreto ali operou-se a prescrição. Então as matérias que foram pleiteadas pelo reclamante na petição inicial, segundo o juiz, estavam todas prescritas e por isso a ação foi julgada toda improcedente. O trabalhador ele recorre, o processo chega no tribunal e, diferentemente do juiz, o tribunal entende que não há prescrição nenhuma a ser pronunciada naquele caso. Veja, o tribunal ele pode dizer que não há prescrição e já julgar aquela ação. Porque perceba que as matérias objeto da ação não foram julgadas de fato pelo juiz de primeiro grau. E o desembargador, com base nesse efeito devolutivo em profundidade, pode de fato fazer esse julgamento. Porém, o que acontece na prática, para que não haja supressão de instância, para que seja respeitado o duplo grau de jurisdição, o desembargador reconhece que não há prescrição a ser pronunciada naquele caso concreto e determina o retorno do processo para o juiz do primeiro grau para que ele julgue como entender de direito. Dessa forma, o juiz não vai mais poder analisar a questão da prescrição, porque o tribunal já julgou, mas o juiz vai poder analisar os outros pedidos, que são os pedidos de fato, né, que foram deduzidos lá na petição inicial. Então o juiz vai poder dizer se ele tem razão ou não com relação à hora extra, com relação ao verbo rescisório, com relação a adicional de periculosidade, enfim, os outros pedidos todos que foram vinculados lá na petição inicial. E aí, com base na nova sentença do juiz, que agora sim analisou esses pedidos, a parte vai ver se quer ou não recorrer. E aí, querendo ou não recorrer, o processo vai para o tribunal, aliás, havendo recurso, né, o processo vai para o tribunal e aí sim o desembargador vai poder analisar essas matérias de mérito, propriamente ditas, de forma a dizer se mantém ou não o entendimento do juiz do primeiro grau com relação a elas. Porque na primeira vez que o processo foi para o tribunal, não tinha entendimento nenhum do juiz do primeiro grau sobre elas, já que ele tinha parado a análise do processo no momento da prescrição. Ok? Então, esse efeito devolutivo ele existe, mas na prática, em certa medida, em vários casos, ele acaba sendo mitigado para o que se homenageia aí o duplo grau de jurisdição e que se evite a supressão de instância. Né? O efeito suspensivo é uma questão mais complexa. Né? Na prática, tá? Não existe, aliás, na prática, existe o efeito suspensivo. Quando o juiz, na prática, profere uma sentença e a parte recorre dessa sentença, a gente pega o processo eletrônico e manda ele para o tribunal. E aí o primeiro grau ele perde o acesso a esse processo. O processo vai lá para o tribunal e fica sob a guarda eletrônica lá do tribunal. Então a gente não faz mais nada com o processo. Né? Então, na prática, houve sim um efeito suspensivo. Quando a parte recorreu, o primeiro grau parou de mexer com o processo e mandou o processo para o segundo grau. Na prática existe efeito suspensivo. Porém, a letra da CLT vai mostrar para a gente que o efeito, que os recursos no processo de trabalho, eles têm efeito meramente devolutivo. Ao contrário do processo comum, que o efeito é duplo, né? Tem o efeito devolutivo e o efeito suspensivo. Aqui, o efeito do recurso ele é meramente devolutivo. Tá lá textualmente na CLT. Significa o que isso? Né? Significa que se a parte quiser, a parte vencedora da ação, né, normalmente o trabalhador quiser, ele pode executar provisoriamente aquela sentença, mesmo que tenha havido recurso. E o juiz vai praticar todos os atos executórios, que a gente vai ver na próxima aula, em desfavor do réu, mesmo que não exista ainda um trânsito em julgado com relação àquela matéria. Tá?
Então, o efeito suspensivo, pela lei, ele não existe no recurso trabalhista. O efeito do recurso trabalhista é meramente devolutivo, mas na prática, o que acontece no dia a dia é que há sim um efeito suspensivo, já que o processo sai da vara e vai para o tribunal. E aí o que é que o advogado pode fazer para que se cumpra, né, efetivamente a lei? Ele pode autuar um processo, que a gente chama de execução provisória em autos suplementares, distribuir esse processo para a vara de origem, onde tramitou aquela ação originária, os autos principais, e aí pedir para o juiz executar provisoriamente a sentença que ele proferiu, mesmo sabendo que ainda há recurso pendente de análise pelo tribunal. É possível fazer isso? É possível. Isso é feito bastante, principalmente quando o advogado percebe que aquela empresa ali que ele está processando é uma empresa que não está muito bem das pernas, está ali em vias de quebrar. E aí, para garantir ali a efetividade da sentença que vai ser confirmada ou não pelo tribunal, ele já entra com as execuções, com a execução provisória, para que o juiz pratique os atos executórios aí em desfavor da empresa e possa garantir o cumprimento efetivo de eventual sentença condenatória que está em vias de ser confirmada, né, lá no tribunal. Tá bom? Então, o efeito suspensivo, repetindo, pela CLT, ele não existe, só existe o efeito devolutivo. Na prática, ele existe, porque quando a parte recorre, o processo vai para o tribunal, mas, na prática, também existe a autuação de autos suplementares de execuções provisórias, em que a parte pede para que a sentença ela comece já a ser executada, independentemente do trânsito em julgado. Tá bom? Essa execução, vou só reforçar aqui, a gente vai falar dela mais para frente, mas eu vou frisar logo, ela vai somente até a penhora. Tá? Então, houve a penhora, o juízo foi garantido, a execução para. Não é feito nenhum pagamento, em regra, né, para o autor, a não ser que ele preste uma caução, enfim, mas a normal é que a execução provisória ela siga até a penhora. Tá joia? Pois bem, a gente chega agora num tópico importante que são os pressupostos recursais. Pressupostos recursais são os requisitos, né, que o recurso tem que observar para que ele seja admitido. Então, assim como a petição inicial, né, a gente também tem aqui no recurso que observar legitimidade, capacidade e interesse, né, que são os requisitos básicos para se estar em juízo. Especificamente com relação ao interesse, é importante frisar, só tem interesse de recorrer àquela parte que de alguma forma foi prejudicada pela sentença. Então, quem ganhou não pode apresentar recurso. Tá? Não pode. O único recurso que pode ser apresentado, se entender que é um recurso, né, são os embargos de declaração. Porque estes aí visam apenas melhorar a decisão, aperfeiçoar a decisão, né? Sanar omissão, obscuridade e contradição. É o único que é cabível. Mas o normal, quando há uma sentença condenatória e a parte não perdeu, ela não pode recorrer. Tá bom? Uma condição para que se apresente o recurso, um requisito do recurso é que tenha havido sucumbência, tenha havido algum tipo de perda para que seja satisfeito aqui esse requisito do interesse, ok? O ato que eu estou apresentando no recurso ele tem que ser um ato recorrível. Então daí aqui o pressuposto da recorribilidade do ato. Todo ato judicial é recorrível? Não. Né? A gente já sabe que as decisões interlocutórias elas não são recorríveis de imediato, ok? Tem também um outro caso que não há possibilidade de se recorrer, que é o caso das ações chamadas, né, de alçada, que observam lá aquele rito sumário que a gente já viu na aula sobre rito, que são aquelas causas até 2 salários mínimos. Então, nesses processos, até 2 salários mínimos, não é possível apresentar recurso. A sentença que o juiz proferir vai ser a sentença para aquele caso ali, sendo inviável a apresentação do recurso. Exceto, e aí vem a única exceção, se a matéria discutida na sentença tiver caráter constitucional. Aí, neste ponto, surge uma polêmica. Tá? Como a lei fala em matéria constitucional e existe uma súmula do STF dizendo que nesses casos de decisão de turma recursal do juizado
e em causas de alçada, o que cabe é recurso extraordinário direto para o STF, já que a matéria é matéria constitucional. Por muito tempo se ficou nessa discussão se o recurso que era para ser apresentado contra a sentença nas decisões de alçada era um recurso extraordinário direto para o STF ou se era um recurso ordinário normal que tratasse de matéria constitucional para ser apreciado pelo TRT. E aí muita discussão, muita discussão. Em 2018 agora, o TST firmou uma jurisprudência, não é súmula ainda, é só uma jurisprudência, de que a exceção prevista na lei que fala das causas de alçada, ela é uma exceção com relação à matéria. E como o Tribunal do Trabalho ele pode conhecer da questão constitucional, né, dos seus julgados, é ele que vai julgar essa discussão constitucional presente na ação de alçada. Então, não é para se apresentar, não seria o caso de se apresentar um recurso extraordinário direto para o STF, como leva a crer, né, a súmula, que a gente vai ver depois com calma. Mas sim apresentar um recurso ordinário que trata de matéria constitucional que seria julgado aí pelo TRT, pelo segundo grau. Tá bom? O próximo requisito é o requisito da adequação, né? Então, o recurso que você apresenta tem que ser adequado para aquela decisão que você quer atacar. A gente já viu, né, que esse requisito da adequação ele é flexibilizado pelo princípio da fungibilidade. Então, pode ser que você apresente o recurso errado, mas dependendo da essência do que você disse ali, o juiz receba mesmo assim um recurso em homenagem à fungibilidade. Mas o recurso que você apresenta como regra, né? A fungibilidade não é regra, a regra é que haja adequação. Então, por isso que está constando aqui como um pressuposto recursal a adequação. A tempestividade, básico, né, esse recurso, esse requisito, porque todos os recursos que são apresentados têm que ser apresentados dentro do prazo, e a tempestividade é uma questão que não tem muita flexibilidade, né, com isso. O juiz ele observa esses prazos, a secretaria conta rigorosamente os prazos dos recursos e das contrarrazões, certifica nos autos, né, a tempestividade, e isso pode, de fato, inviabilizar o recebimento do recurso. Com a reforma trabalhista, o que aconteceu? Né? O prazo recursal ele era um prazo peremptório, ou seja, ele não admitia flexibilização, suspensão, enfim, interrupção por decisão do juiz. Agora, é possível, né, dependendo do que acontecer no mundo real, o juiz ele pode esticar o prazo, interromper o prazo, suspender o prazo, de acordo aí com a eventual manifestação fundamentada, obviamente, apresentada pelas partes, tá? Mas, como regra, deve-se observar a tempestividade dos recursos. Eu já vou adiantar para vocês que a maioria dos recursos trabalhistas, o prazo ele é de 8 dias. Tá? Então é bom, é fácil de decorar por isso. Né? A maioria dos recursos eles devem ser apresentados em 8 dias. Com a reforma trabalhista, esse prazo ele passou a ser contado em dias úteis, a gente já viu isso, né? Não mais em dias corridos. E aí, como regra, os recursos trabalhistas eles devem ser apresentados no prazo de 8 dias, para que se observe aqui o requisito da tempestividade. O preparo é uma questão importante, tá? Porque o reclamante, quando ele é beneficiário da justiça gratuita e ele quer recorrer, ele não precisa pagar nada para apresentar esse recurso, tá? Não precisa. Mas a empresa, da feita que decide voluntariamente, né, apresentar um recurso, ela tem, antes de interpor esse recurso, ou no momento, né, da interposição desse recurso, comprovar que fez o pagamento da condenação que foi proferida contra ela naquela sentença. Aqui no Tribunal do Trabalho e na Justiça do Trabalho como um todo, existe um movimento para que 100% das sentenças sejam já líquidas, né, já saiam com cálculo. Aqui no Tribunal a gente consegue proferir 100% das decisões de forma líquida. E aí é bem fácil, né, para a parte saber quanto ela foi condenada numa determinada sentença. E também para a outra parte saber quanto ganhou numa determinada sentença. Só ela ir lá olhar o cálculo que acompanha a sentença e vai ver lá o valor
de cada parcela e o valor total a que ela foi condenada. Pois bem, para poder o recurso da empresa ser viabilizado, ou seja, ser recebido, a empresa tem que pagar o valor dessa condenação. Ok? Então vai estar lá na sentença o valor que ela foi condenada, e para poder o recurso dela subir, ela tem que pagar o valor dessa condenação, que consta lá na sentença. Isso tem um limite. Isso tem um limite. O limite é estabelecido anualmente pelo TST. Hoje ele está em torno aí de 10 mil reais, né? Salvo engano, 10 mil reais. E aí, qual é o raciocínio? Se a empresa foi condenada a pagar para o trabalhador 2 mil reais, então aí ela vai pagar o valor da condenação de 2 mil reais. Se a empresa foi condenada a pagar 8 mil reais, ela vai pagar os 8 mil reais. Mas se ela foi condenada a pagar 15 mil reais, ela vai pagar quanto? Ela vai pagar o teto que é estabelecido anualmente lá pelo TST para o recurso ordinário, que hoje está mais ou menos aí 10 mil reais. Tá bom? Então, esse teto serve justamente para isso. A condenação ela pode ser infinita, né? Não tem limites. O juiz pode condenar em 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, mas para não inviabilizar a empresa e ao mesmo tempo garantir alguma segurança para a execução do processo, o TST fixa aí esse valor todo ano, sempre em mais ou menos 10 mil reais. Ele vai sendo corrigido, na verdade, né? Todo ano ele corrige um pouquinho para acompanhar a inflação e vai subindo. Isso é o valor para o recurso ordinário. Tá? Se a parte quiser recorrer para o TST, existe um outro limite, que também é o valor da condenação, observado o outro limite, que aí está por volta dos 20 mil reais. De novo, se, por exemplo, uma pessoa foi condenada em 15 mil reais, ele paga 10 para apresentar o recurso ordinário, fica faltando quanto? 5. Quando chega no segundo grau, se ele quiser recorrer para Brasília, ele vai ter que pagar os 20 mil reais, não, ele vai pagar o que falta da condenação dele, que no caso são os 5 mil. Tá? O processo ele tem que estar garantido até o limite que o TST estipula lá para cada recurso, tá bom? Isso é muito importante, tá? Porque os recursos eles não podem subir sem que esse preparo, sem que esses valores sejam recolhidos. Além do valor da condenação, também é exigido da empresa que ela pague as custas que foi arbitrada lá na sentença. Então a sentença ela condena a pagar tanto para o trabalhador, tanto para o INSS, tanto do imposto de renda e condena também em custas. As custas geralmente são 2% do valor da condenação. Antes da reforma não tinha limite para esses 2%. Hoje já tem lá na CLT um limite para isso. E aí o próprio sistema calcula, né, quanto vai dar de custas e aí a parte também tem que recolher essas custas. Então, são duas guias que tem que juntar quando apresenta o recurso. A guia do pagamento da condenação, que é feita por depósito judicial, e a guia das custas, que é feita por GRU, Guia de Recolhimento da União. Tá bom? Então, esses dois recolhimentos, eles constituem aí o preparo, que é o que vai viabilizar o prosseguimento do recurso. E aqui tem umas questões interessantes que a reforma trouxe, né? A reforma ela possibilitou às empresas a substituição desse pagamento da condenação que é o depósito judicial, né, por garantia bancária, o seguro fiança bancária. Então, existe um tipo de seguro que a empresa pode contratar junto ao banco, em que ela paga lá um prêmio para o banco, né, um valor para o banco, e o banco, dependendo obviamente do risco que essa empresa apresenta para ele, ele vai dar uma fiança para essa empresa juntar no processo, dizendo para o juiz que se a empresa, quando for demandada a pagar aquele valor, não pagar, o banco vai pagar. É uma fiança bancária. Então isso é possível de ser feito aqui no recurso ordinário, é possível de ser feito também lá na execução e é uma novidade aí trazida pela reforma. O TST editou um ato recentemente em que ele detalha em minúcias como deve ser a apresentação dessa fiança bancária. Então fica a dica aí para quem for se dedicar à prática trabalhista, conhecer bem esse ato do TST, porque ele é imprescindível para que o recurso seja admitido com o preparo por meio de fiança bancária. Tá bom? Outra questão
que trazida também pela reforma é que algumas pessoas jurídicas elas ganharam um benefício de pagar somente metade desse preparo, né? Ou algumas outras, como as sociedades de filantropia, não precisam pagar esse valor. Empresas de recuperação judicial também não precisam. Fala a condenação, tá? As custas precisa. E aí essas inovações aí todas foram trazidas pela reforma, tá? O último pressuposto vai ser a regularidade de representação, que é, obviamente, o advogado que está assinando ali aquele recurso ter procuração nos autos ou procuração subestabelecimento para falar em nome da parte, né, que ele está advogando. Então, muito importante isso. Vários recursos eles são trancados porque as pessoas esquecem ali de juntar a procuração. Antes isso era mais sério, né, tanto isso quanto a questão do preparo era mais sério, porque era uma análise bem draconiana, né, se faltasse qualquer coisa já não era admitido o recurso. Hoje, com essas reformas todas, tanto do CPC quanto da CLT, o juiz ele é obrigado a dar um prazo para que a parte regularize aí tanto a representação quanto o preparo, né? Se ele viu ali que faltou alguma coisa, antes de dizer que o recurso não vai subir, é bom, né? É até bom isso mesmo, que a parte seja intimada para que corrija, para que sane ali o equívoco, o erro que foi verificado, que está inviabilizando o prosseguimento do recurso. Bom, apresentado o recurso, vai haver o chamado juízo de admissibilidade. E aqui a gente tem uma linha, né, divisória bem marcante entre o processo de trabalho e o processo comum. O processo comum, depois do CPC, quando a parte apresenta o recurso, no caso lá a apelação, o juiz aqui já pega essa apelação, empacota no processo e manda ele embora para o tribunal. Não faz admissibilidade. Quem faz isso vai ser o gabinete lá do desembargador relator que for sorteado. No processo do trabalho, essa norma não tem aplicação. Aqui no processo de trabalho, quem cuida da admissibilidade do recurso é o juiz de primeiro grau. Então, quem vai primeiro ler o recurso, vai verificar ali os pressupostos, né, os requisitos todos, vai ser o próprio juiz que proferiu a sentença. Então, é a secretaria da vara que vai certificar a tempestividade, vai verificar se as guias foram juntadas corretamente, enfim, vai ver se tem procuração nos autos, vai certificar tudo isso e vai dizer para o juiz se os requisitos foram preenchidos ou não. O juiz ele analisa a certidão, analisa o processo e toma uma decisão. Essa decisão vai ser admitir o recurso e mandar para o tribunal ou negar seguimento ao recurso e trancar, portanto, esse recurso. Quem faz essa admissibilidade inicialmente é o juiz de primeiro grau. Mas veja, mesmo o juiz de primeiro grau fazendo essa admissibilidade, é possível que, chegando no tribunal, o desembargador ele revise essa admissibilidade. Pode ser, de repente, que o juiz aqui considerou tempestivo um recurso, mas quando o pessoal do gabinete lá foi olhar, o desembargador foi olhar, percebeu que na verdade houve um equívoco e que o recurso não é tempestivo, ele é intempestivo e não conhece do recurso. Acontece, não acontece muito, né? Porque a gente olha com cuidado, mas acontece. E eu estou falando isso para mostrar que a decisão de admissibilidade proferida pelo juiz do primeiro grau, apesar de ser importante, ela não é definitiva. O mesmo recurso sendo admitido no primeiro grau, quando chegar no tribunal, ele pode não ser admitido, né? Não ser conhecido por ter faltado algum daqueles requisitos ali que a gente já viu, ok? Então, muito importante isso. Quem faz a admissibilidade do recurso, inicialmente, é o juiz do primeiro grau. É o juiz do primeiro grau, por exemplo, que vai abrir prazo aqui, para a resposta do recorrido, para apresentar as famosas contrarrazões do recurso. Então, a dinâmica do processo acaba sendo essa. O juiz profere a sentença, dentro do prazo recursal, as partes apresentam recurso ou não, né? Se apresentarem recurso, o juiz manda intimar a parte adversa para apresentar as contrarrazões a esse recurso, e aí, quando o juiz tiver o recurso e as contrarrazões, ele vai fazer essa admissibilidade, vai analisar se está tudo tempestivo, se está tudo assinado por advogado com procuração, se o preparo foi recolhido, enfim, todos os requisitos que a gente já viu no item anterior. Tá? Isso é feito pelo juiz de primeiro grau. Depois que ele faz isso, profere a decisão e manda o processo para o segundo grau,
O segundo grau vai novamente analisar isso e, estando tudo ok, o recurso vai ser processado e julgado lá, mas não estando, o desembargador relator ele tem poder para trancar o recurso lá no segundo grau. Ok? O último ponto para a gente tratar nesta aula é sobre a possibilidade de juntar documento novo. Tem uma súmula específica do TST que fala sobre isso, que é a súmula 8, e ela vai dizer justamente que só é admitida juntar documento novo quando não foi possível a sua juntada, comprovadamente não é possível a sua juntada por ocasião do tempo correto, que é junto com a inicial ou com a contestação, ou se o documento se refere a fato ocorrido após a prolação da sentença, que aí obviamente não poderia existir esse documento antes da sentença se o fato que ele se refere ocorreu depois dessa sentença. Então, nesses casos, somente nesses casos é possível a juntada de documento novo para instruir ali razões de recurso, ok? Essa foi a nossa aula, a 9, né? A aula 10 já vai ser sobre os recursos em espécie. A gente vai trabalhar cada um dos recursos previstos em lei para o nosso processo do trabalho.